Então, barroco em Portugal, ok? Então, período histórico do barroco, ele tem início lá em 1580, né? Foi o mesmo ano lá da morte de Luís de Camões. Lembrando que Luís de Camões foi um poeta lá do classicismo, né? E o final do barroco, mais ou menos lá para 1756, que é a fundação da Arcádia Lusitana, né? O início lá do neoclassicismo, ok? No contexto histórico, nós temos lá no início do barroco, a questão do Brasil ainda ser uma colônia portuguesa, né? E Portugal ele estava em conflito lá contra a Espanha e a Holanda, né? Havia uma crise política, econômica e social em Portugal, e nessa época Portugal estava sob domínio lá da Espanha, ok? Desde lá do desaparecimento lá do rei Dom Sebastião, né? Crise entre o humanismo renascentista e o medievalismo religioso, e um dos fatos mais importantes, né, que é a reforma protestante de Martinho Lutero na Alemanha. E eu não escrevi aí, mas também você vai ter depois a contra-reforma da Igreja Católica, ok? As características do barroco, nós temos ali o exagero e minúcias nos detalhes, né? Temática entre religiosa e profana, né? Por causa do conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Que teocentrismo significa Deus como centro do universo e antropocentrismo, o homem, o centro do universo, né? Teocentrismo nós vimos lá no trovadorismo, né? E o antropocentrismo no humanismo e no classicismo, né? Então, quando chega lá no barroco, essas ideias elas estão ali em conflito, né? Dualidade e complexidade. Então, dualidade significa, por exemplo, o bem e o mal, né? O certo e o errado. Então, isso são as dualidades encontradas lá nos textos do barroco. Figuras de linguagem, né, com predominância de antíteses. E também temos o cultismo e o conceptismo. Então, vamos lá. Cultismo ou o gongorismo, né, que é outro nome com o qual ele é conhecido. Caracterizado pelo jogo de palavras relacionados a conceitos e ideias. Linguagem culta e ornamental, valorizando a forma do texto. Então as palavras elas eram realmente difíceis, né? Por isso que você tem lá você tem esse conceito aí de cultismo, né? Linguagem culta, inalcançável para a maioria das pessoas normais, né? E a origem da palavra gongorismo, no caso, vem da influência do poeta espanhol Góngora. Conceptismo ou quevedismo, né? Ele é caracterizado pelo racionalismo e pensamento lógico, tendo como objetivo o conhecimento do leitor. Então, ao contrário lá do cultismo, que privilegiava mais o texto, né? A beleza do texto, as palavras difíceis, rebuscadas. Já no conceptismo, o importante é que o leitor ele tenha conhecimento daquele texto, né? E a origem da palavra quevedismo tem influência, né, por influência do poeta espanhol Quevedo, ok? Bom, os autores lá do barroco português, nós temos o maior expoente, que é o padre Antônio Vieira. Ele tem alguns sermões, né? Ele tem bem mais do que esses aqui, mas eu coloquei 3 como exemplo. São dos mais importantes, né? Sermão de Santo Antônio dos Peixes, o Sermão da Sexagésima e o Sermão do Bom Ladrão.
Depois a gente vai se aprofundar mais nessa questão aí do Padre Antônio Vieira e vamos estudar um pouco desse sermão da 60ª aí, ok? Também temos o Padre Manuel Bernardes e o Francisco Manuel de Melo, ok? Então vamos ver as características nas artes plásticas, né? Então temos aqui predomínio de temas religiosos, né? Então você vai ver muito quadro de santos, por exemplo, muita escultura também religiosa, né? Nesse período. Temos as riquezas nos detalhes e formas, que também é uma das características lá do barroco, né? Expressões dramáticas das personagens retratadas, preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, ok? Importância da iluminação e do jogo de luzes, de luzes e sombras, uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Então nós temos exemplos de uma obra aqui. Então essa obra é a Crucificação de São Pedro, né, de Caravaggio. Então o que nós podemos perceber aqui? Olha, no fundo nós podemos ver assim que está tudo escuro, né? Tem um fundo muito escuro, né? Olha, os contrastes são muito exagerados, né? É um escuro muito forte no segundo plano, e no primeiro plano você tem as figuras aqui mais iluminadas, né? Aqui, ó, bem mais claras, ok? Você quase não vê aqui figuras geométricas, né? Religiosidade, né? Um quadro de São Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, uma cena dramática, né? Então nós podemos perceber, então, aqui, tá vendo? Você tem o contraste, você tem a dramaticidade, você tem a religiosidade, ok? Então são características das obras desse período. Aqui outro exemplo, né, no caso a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, uma obra com uma figura também religiosa, né? Mas você não vê tanta dramaticidade, você não vê tanto contraste. Por exemplo, você tem aqui o sombra e luz, mas em um grau muito menor, né? Os contrastes eles são mais suaves, eles não são tão pesados, né? Você não vê nada muito escuro aqui no fundo do quadro, né? E você vê também aqui várias figuras geométricas, né? No caso aqui a casa onde eles estavam, no caso seria o cenáculo. Você pode ver aqui um arco, olha aqui, pode ver aqui as formas quadrangulares, né? E algumas formas triangulares aqui no pé da mesa, né? Um retângulo na mesa, né? Composto pela toalha. E você tem alguma dramaticidade, mas não chega a ser igual lá naquele quadro, no caso de São Pedro de Caravaggio, né? Aqui você tem, apesar de você ter um momento que Jesus revela que ele seria traído, né, por um dos 12 apóstolos, né? Então você vê lá um burburinho ali, né, dos apóstolos, né, perguntando um para o outro, né, que estavam temerosos de que fosse algum deles, né? Mas toda na história sabemos que Judas Iscariotes, né, que traiu Cristo. Aqui nós temos então a diferença entre uma obra do barroco, né, e do classicismo, ok? Então depois nós voltamos com mais algumas informações, principalmente sobre o Padre Antônio Vieira e sua obra.